Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está começando mais um episódio do seu videocast Sala de Estar. E hoje, gente, eu queria meio que dar uma continuidade assim um pouco no assunto que a gente tratou no último episódio, que aliás, se você ainda não viu, já indico que vá lá ver. Eu conversei com a Amanda sobre mudanças, né? Sobre a importância das mudanças. E esse tema assim foi me embalando durante a semana. Já fui começando a pensar que a vida é cíclica, que tudo é feito de ciclos, que a gente tem, né, início, meio e fim. Inclusive quando a gente olha para nossa própria existência, né? A gente tem fases, a gente tá aqui bebê, aí vira criança, aí vira um pouco mais jovenzinho, adolescente, adulto e vai caminhando, né, para a terceira idade, para a velhice. Então assim, tudo são fases, né? Eu acho que não necessariamente, mas a maioria das mudanças, elas implicam de que algo vai terminar para que outra comece, né? Então, como assim? Se eu estou fazendo uma mudança de cidade, teoricamente, aquela cidade antiga você não vai mais morar ali, né? Você está encerrando esse ciclo para começar um novo em outro lugar. Então, sei lá, um emprego também. Você fechou um lugar para estar em outro, nem que antes você não trabalhasse, também era uma realidade que vai deixar de existir para que outra comece a estar aqui no mundo. Então, trazer essa ideia de que o fim chega, né? Você consciente ou não, né? Porque existem fins que você não escolhe, né? Realmente veio ali, e aí, meu filho, é com você esse processo de ver como que você vai lidar, né? Mas tem outros que você está ali plenamente consciente e eu acho muito bonito isso, porque apesar da consequência, né, de tudo que você vai se desvencilhar e do desconforto que aquilo pode te gerar, você está consciente, não é isso mesmo, é o que eu quero, vamos botar um fim para que para que outra coisa realmente possa chegar. Eu sou apaixonada por Clarice Lispector, não tinha como eu não trazer esse trechinho aqui hoje. Ela tem um poema que ela fala, né? Mude, conheça novos lugares, vá para um outro caminho. Aí no final ela fala assim: provavelmente você vai conhecer coisas melhores e piores das que você já conhece, mas o mais importante é a mudança, é o movimento, é o dinamismo. Então, assim, eu não consigo nem pensar numa existência se a gente não fizer mudanças, né? Porque senão subentende-se que você vai ser sempre o mesmo, não é isso? Porque se você vai estar sempre ali, na mesma experiência, né? Você vai estar sempre bebendo de coisas que você já tem em você, né? Você não expande, é isso que eu quero dizer. Então, às vezes você já está, sei lá, numa relação que você já viu que não tem mais como, né, expandir, que já deu o que tinha que dar, e aí você fica ali naquele lugar por apego, porque eu acho que, assim, olhando, né, pra fora e pra dentro, acho que a gente sofre muito para fechar ciclos, principalmente pelo apego, né? Pelo apego, seja de um sentimento, de uma situação, de um comportamento, de um lugar, e a gente fica ali naquilo, preso naquilo, e esquecendo que quando a gente solta, né? Quando a gente se liberta, a gente permite que novas realidades também se aproximem. Porque aquela experiência ali você já sugou tudo que tinha, né? Já se preencheu dela e ótimo, que lindo. Mas agora tá na hora de dar um outro passo. Gente, esse episódio aqui não tem a pretensão, sabe, de trazer formas de você lidar melhor com seus fins, como encerrar ciclos sem sofrimento. Por que não? Porque vai ter sofrimento, né? Geralmente, sim, mesmo que você esteja ali consciente, gera um desconforto, né? Até pelo desconhecido que tá vindo. Você não vai estar assim, ileso, né? Mas o intuito é de lembrar que a vida é cíclica e que isso faz parte e que isso é algo natural. Coisas têm início, meio e fim. É só a gente olhar também para as fases da lua, né? É só a gente olhar para a natureza. Eu dei o exemplo da gente mesmo quando eu abri o episódio. E isso também é de uma beleza, né, gente? Eu falei, inclusive, aqui das experiências que ficam, até como se os seus próprios erros fossem fechando, né? Então, como assim? Sei lá, às vezes você não olha pra trás e não fica feliz do quanto você já evoluiu, você pensa, nossa,
eu já fui essa pessoa que pensava assim, que falava isso, que bom que houve uma evolução. Ou seja, aquele eu morreu em você, finalizou em você, para que outro eu começasse a existir. Embora, pega só o que eu vou falar agora, embora ele tenha sido extremamente necessário para que esse eu existisse. Não é que acabou e elas deixam de ter importância, muito pelo contrário, todas foram essenciais, mas um fim precisou acontecer para que um novo começo também chegasse aí, gente. Me lembra muito Manuel de Barros, eu sou apaixonada por ele, e tem uma frase que ele fala assim, o fim do mar trazendo novos horizontes, algo nesse sentido, colorindo o horizonte. E é isso, o fim não precisa ser ruim. Eu acho que muitas vezes a gente associa o fim como uma perda, né? E aí por isso dói mais, por isso a gente sofre mais. Mas há tanta beleza nas luzes que estão por vir também, porque aquele lugar que você estava provavelmente já te iluminou de alguma forma também, né? E aí você tá aí, para viver mais experiências, ou né, deveria estar mais aberta para isso. Inclusive, falando de novo que é só a gente olhar para a natureza, a morte, né, gente? Teoricamente é um fim dessa experiência aqui. E eu acho que a gente fala muito pouco da morte, né? A gente deveria falar muito mais, até para falar mais da vida, né? Para viver melhor, para não só sobreviver e existir por aqui, né? E não sei porquê esse medo de falar sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam, credo, tá falando disso, né? Enfim, eu já deixo até a indicação de um livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Incrível, recomendo. Quem sabe vem um episódio aí, né, sobre morte. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que até a morte, se a gente for parar pra pensar, é um fim, mas dependendo, né, das suas crenças religiosas ou espirituais, continua em algum lugar a vida, né, em outros planos. E aí agora que vem o quê? O plot twist desse episódio, meu povo. Pega isso aí que eu vou jogar, no colinho de vocês. Acabei de falar aqui, né? Que teoricamente a morte é o fim dessa existência, mas que a vida continua. E aí agora eu trago essa reflexão aí pra vocês. Será que realmente tudo tem um fim? Ou será que nada acaba? Ou será que nada de fato termina? Como assim, Raíza? Você falou até agora de fechar ciclos, de encerrar as coisas, que a vida é cíclica, que tudo tem um início, meio, fim, e agora tá aí me dizendo que nada acaba, tu tá doida, é? Gente, sim, tem um fim aqui, na realidade. Um fim pontual, um fim didático. Eu preciso encerrar isso aqui para direcionar meu foco, minha energia para começar outra coisa aqui, né? Então, do lado de fora, você fechou ali portinhas. Mas internamente, não fica? As experiências não ficam? E eu falo de tudo, gente, de forma assim muito abrangente. Não só do emprego antigo, que vai ficar ali todo o conhecimento que você agregou, mas também, assim, de emoções, sentimentos, de relações. Sei lá, de repente uma amizade, né? Não precisa ser só um relacionamento amoroso. Uma amizade, sei lá, que você já teve muito contato, eram super amigos. E tudo bem se hoje vocês já não estão mais sintonizados, se cada um tá numa fase. Mas ainda assim, tudo que vocês viveram, eu duvido que se perde, né? Eu acho pouco provável. Aquela experiência fica. Inclusive, se você der uma conotação negativa, né? Tanto que eu sempre falo entre aspas, se for uma experiência boa ou ruim, porque eu acho que no final das contas são o que são, e vem pra agregar, vem pra somar, vem pra te deixar feliz. Enfim, mas inclusive as que você tende a achar que é ruim, vai ficar ali nem que seja pra te lembrar do que você não quer mais viver, pra te ensinar, porque não é isso. As boas te fazem se sentir feliz e as ruins te ensinam alguma coisa, né? Os desafios fazem parte. E eu, gente, olha só. Gente, pior que eu fico perguntando pra vocês, tá confuso? Tá confuso? Como se vocês fossem me responder em tempo real, né? Mas podem deixar aí nos comentários, pode deixar nos comentários, pode falar comigo lá no Instagram pra quem se sentir mais à vontade. Ai, Raiz, tá muito confuso, organiza melhor seus pensamentos aí. Porque eu saio falando, aí dou uma reviravolta assim, Inclusive, eu queria reforçar o que eu já citei no primeiro episódio aqui, que esse podcast não tinha a menor pretensão de ser de autoajuda,
de ser algo ligado à psicologia, até porque eu não sou psicóloga, eu sempre lembro isso aqui. A gente está aqui para refletir, para conversar. Vocês não são obrigados a acatar tudo que eu falo, a concordar, inclusive podem questionar, eu vou amar trocar com vocês. E eu tô falando isso porque esse episódio tá sendo muito mais uma provocação para fazer vocês refletirem do que com o intuito de trazer respostas prontas, sabe? Eu falei que aqui eu não ia ficar, né? Como encerrar ciclos sem sentir dor? Não. Aqui era para falar do quanto a vida é cíclica, do quanto isso é importante, mas também para lembrar que ainda que os fins aconteçam fora, tudo fica dentro. Toda experiência está dentro. Isso me lembra tanto um episódio do This Is Us, que se você não viu, desculpa, eu vou dar um spoiler, que o Kevin tá conversando com a sobrinha dele e eles estão pintando um quadro juntos e eles falam que viver é esse emaranhado de coisas, de cores, que você vai preenchendo ali em você, né, como você vai se construindo. Então as coisas, na minha concepção, ficam inacabadas, entre aspas, né, porque você ainda é um ser inacabado. Essas experiências aí, ó, estão em você, te preenchendo, te colorindo, né? Tornando você esse ser tão único que você é. Nossa, esse episódio ficou muito doido, Raíza do céu, volta a fazer episódio normal. Ó, teve algum episódio normal aqui? Gente, é isso. Encarem esse episódio como provocações. Foi um tema que ficou me rodeando a semana toda. Conversei com alguns amigos sobre isso. A gente devaneou muito juntos. E se vocês refletirem também sobre isso, eu também vou ficar do outro lado aqui muito feliz. Porque a ideia é essa. É isso, gente. Obrigada por me ouvir. Mais um episódio. Obrigada por estar aqui. Eu sou muito feliz e grata pela sua companhia. Um beijo. Eu espero que vocês cuidem e olhem com carinho para os fins de vocês. Tchau, tchau.